tutorial pronto, agora o próximo passo, direto ao ponto. Vamos lá, gente, agora você vai aprender realmente a trabalhar com o cabelo aberto na mão, cabelo fora do elástico. Aqui eu já separei os loiros que eu quero, a tonalidade que eu quero. Já separei também a raiz esfumada no estilo que eu quero. Esse cabelo vai ter uma raiz esfumada mais longa, com algumas mesclas no comprimento e ponta. Então aqui eu já separei o que eu quero de raiz esfumada. Agora eu vou colocar uns loiros em cima. Então aqui, vamos lá. Eu abro bem a mecha desse jeito, porque abrindo a mecha bem espalhadinha assim, ó, facilita muito na hora de começar a minha mistura. Então eu abro bem essa mecha aqui em cima, para ela ficar assim, bem espalhada. Quanto mais espalhadinha ela tiver aqui, mais fácil vai ser para eu começar a mesclar esse cabelo e ele misturar mais rápido. Por que é interessante ele misturar mais rápido? Quando a gente demora muito para chegar no resultado final, fica ali mesclando, misturando, quanto mais tempo a gente mistura, mais os fiozinhos de cima vão descendo, mais vai demorar para você realinhar esses fios depois, né? Porque quando você entrega esse mega hair para o seu cliente final, e ele vai confeccionar esse mega hair, ele acaba tendo um pouco de prejuízo, porque quando os fios descem muito, muitos fiozinhos caem. Então a gente não quer que esses fios caiam muito, né? Por isso é importante já abrir bem o mega hair para que ele se espalhe melhor. Ele espalhando melhor, você tem um resultado mais rápido. Aqui a gente vai abrir todas essas mechas de loiro em cima. É bom pentear, que a gente já tira um pouquinho dos fiozinhos curtos também, que vão caindo. A gente sabe, né, que quando tira o cabelo do elástico, vem muito cabelinho assim, fininho, curtinho em cima. A gente já tira um pouquinho também. Abre esse cabelinho aqui também, bem abertinho, bem espalhadinho. Isso vai facilitar muito, vocês vão ver na hora que vocês começarem a trabalhar com o cabelo aberto, como isso ajuda e facilita. Muitas vezes a gente fica preocupado, né, porque o loiro ficou com uma tonalidadezinha diferente, uma mecha da outra, mas o importante é que eles estejam sempre na mesma altura de tom. Se eles estão próximos, parecidos, eles não precisam ficar todos iguais, gente. Porque são cabelos de inúmeras cabeças diferentes. Óbvio que eles não vão ter o mesmo fundo de clareamento. A gente está trabalhando com vários cabelos, várias alturas de castanhos aí. Então, para que esse cabelo fique uniforme, um loiro uniforme, todo da mesma cor, a mesclagem bem feita é muito importante. Então é nessa hora que a gente vai conseguir um bom resultado, mesclando os cabelos direitinho. Então é isso aí, eu já abri os cabelos bem espalhadinhos aqui, agora vamos começar. Eu pego essa mecha aqui de cabelo. Eu gosto muito de mesclar os cabelos com no máximo 100 gramas na mão. Quando a gente pega mais do que isso, mais do que 100 gramas, desce mais fiozinhos também. Então, para que os fiozinhos não desçam tanto, é importante a gente manter sempre uma quantidade de 70, 80 gramas quando está aprendendo, tá? Até menos, se possível. Agora, se você já tem certa experiência, você consegue mesclar uma quantidade maior, tá? Mas o ideal é pelo menos 100 gramas, né? Em cada a gente chama de cabeça, em cada cabeça dessa que você vai montar. Tipo, essa é uma cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças, 5 cabeças, certo? Então eu começo segurando bem firme com essa mão aqui. Esses meus 3 últimos dedos vão ficar bem firmes aqui, para que eu possa ter esses 2 dedos livres para misturar e balançar aqui, ó, esse cabelinho do jeito que eu quero. Então eu penteio para tirar os cabelinhos curtos que estão aqui, desse um palmo para cima. Eu não seguro mais para baixo do que isso, porque senão vai sair muito cabelinho curto. Então eu gosto de segurar, dando essa diferença de um palmo, certo? Limpo aqui esse pouquinho de cabelinho que sai, tiro aqui esse excesso e começo a minha mesclagem. Aqui eu abro bem o cabelo como se ele fosse um leque. E aí eu misturo esse leque desta forma.
jogando uma mecha por cima da outra e penteio. Depois eu seguro aqui ao contrário, penteio novamente, segurando bem firme, tá, gente? Essa mão aqui tem que ser muito firme, porque senão quando você pentear esse cabelo dessa enroscadinha aqui embaixo, ó, afinal você tá misturando os fios, ele vai enroscar um pouquinho mesmo, pode cair cabelo e muito, tá? Então essa mão aqui, que você vai segurar a garrafa, tem que ser muito, muito firme mesmo. Então eu faço novamente aqui o leque, espalhando bem aqui, ó, abrindo bem esse cabelo, né? O cabelo tem que estar bem soltinho. Eu pego este lado e jogo por cima desta mecha. Eu posso fazer isso até 2 vezes. Uma vez, 2 vezes. Joguei por cima. Segurei bem firme aqui com os dedinhos de trás e esses dedos da frente e penteio. Alinhando novamente esse fio. Alinhei, segurei aqui, agora eu vou pentear a parte de trás, que é a parte onde dá uma enroscadinha depois que a gente mescla. Quando vocês estão aprendendo, é importante ter calma, fazer com calma, sem pressa. Com o tempo vocês vão pegando habilidade para fazer isso daqui muito rápido mesmo. Eu me lembro bem quando eu estava começando lá atrás, eu fazia coisa de 1 quilo de cabelo por dia. Hoje em dia eu consigo mesclar 6. Foi o meu recorde, 6,5 kg. Então tenham paciência, respeitem o processo individual aí, cada um tem um tempo para aprender, cada um tem uma habilidade. Tem gente que parece que já nasceu para isso, já chega fazendo e pronto. Tem gente que leva mais tempo, respeitem os processos, façam com calma, sempre prestando muita atenção. E aí sempre alinhando também, pessoal, aqui ó, vocês vão perceber que os fiozinhos eles vão descendo aos poucos. Então você pode ir dando mais uma puxadinha, vai alinhando, para quanto mais retinho ele estiver aqui, melhor para você amarrar esse cabelo depois. E menos cabelo você vai perder, tá? Na sua mesclagem. Ó, abro novamente, fazendo uma espécie de leque com a minha mão. Pego metade, jogo por cima. Pego a outra metade, jogo por cima. E aí eu penteio. Penteio, penteio, penteio. Segurei aqui. Segurei aqui, já posso dar uma alinhadinha antes de pentear, para ir deixando ele sempre retinho. Aí faço o desembaraçar aqui atrás. Alinho novamente esse cabelinho. Abro essa mão. Jogo uma vez por cima, abro fazendo um leque novamente, outra vez por cima. E aí, penteio isso. Agora sim, novamente a gente vê que esse cabelo já tá começando a aparecer as mechas do esfumado de baixo. Mas ele ainda não tá bom, a gente ainda tem que misturar bem misturadinho. Aqui ó, joguei uma vez por cima, abri bem como um leque, joguei outra vez por cima. Eu não recomendo que vocês façam mais do que 2 viradas aqui, porque no momento do aprendizado, o fio desce muito. Quanto mais você vira ali, mais ele vai descer. Então, não é interessante você fazer isso muitas vezes, tá? Penteio é um joguinho de paciência, gente. Eu falo que isso aqui é muito terapêutico, muito, muito, muito mesmo. Joguei 2 vezes por cima. Muito bem. Agora eu vou aproximar bem para vocês verem exatamente a parte em que a gente sabe onde tem que misturar direitinho para aparecer o esfumado, né? Não adianta só a gente jogar para cima, jogar para cima, jogar para cima, pentear, pentear, pentear e não saber o que tá acontecendo aqui. Então, vamos lá. Ó, agora bem pertinho aqui para vocês observarem. Vamos lá. Aqui eu vejo que eu preciso misturar mais ainda, porque ainda tem muitos riscos, né? Então, para que esse esfumado fique mais perfeito, eu vou indo bem em cima desses risquinhos, ó, e abrindo bem em cima deles, jogando lá por cima, abrindo sempre esse leque aqui, ó, para que este cabelo fique muito bem esfumadinho. E sempre realinhando a parte de cima, para que essa parte de cima
não desça demais, ó. Percebem que conforme eu vou fazendo, ele vai descendo um pouquinho? A gente vai, puxa novamente um pouquinho para cima, para eles irem ficando realinhadinhos na parte de cima. Eu percebo que aqui, ó, eu já começo a ter uma raiz esfumada, né? Vou misturar ainda só mais um pouquinho este cabelinho. Ele ainda precisa de mais um pouquinho, ó, sempre abrindo o leque e penteando novamente. Ó, ele desceu, a gente sobe um pouquinho e penteia. Sobe e penteia, sempre realinhando para esse cabelo não descer demais e não cair em fiozinhos lá embaixo na hora de amarrar. Existe um aparelho que se chama cardeador, mas esse aparelho perde muito cabelinho na hora da mesclagem. Então, enquanto vocês puderem, façam essa parte de formas mais minuciosas, que é mesclando à mão mesmo. É o jeito que a gente mais preserva aí os fiozinhos de cabelo. A gente começa a ter uma raiz mais esfumada aqui, ó. Joguei mais uma vez esses dedos sempre bem apertadinhos aqui na parte de baixo, para que eu consiga trabalhar aqui com o dedão e o dedo indicador soltos, para que eu tenha essa maleabilidade, essa flexibilidade. Vejam como o loiro vai ficando aqui no comprimento e pontas mais uniforme, né? Aqui a gente começa a ter um loiro uniforme, quase que todo da mesma cor já. E aqui a gente já começa a ter uma raiz esfumada, ó. Percebem que aqui ainda tem um risco preto? Esse risco aqui escuro, a gente vai direto nele agora. Olha lá, eu abro o meu leque bem em cima dele e jogo pra cima. Depois mais uma vez e jogo pra cima. E aí eu penteio. Olha só como tá ficando o resultado dessa raiz. Muito bem esfumadinha, né? Então é isso. Sempre com bastante paciência, penteando, segurando bem firme. Olha lá. A gente começa a ter já uma raiz bonita. Fazendo bem devagarzinho aqui para vocês acompanharem. Olha lá. Aqui eu tenho mais um risquinho preto, ó. Eu vou abrindo bem em cima das mechas escuras ainda. Para que isso fique... Abro bem o meu leque. Olha essa raiz como tá ficando super bem esfumada. Muito bonita, né? Isso. E o acabamento é perfeito. Esse cabelo não vai desbotar. Sua cliente vai usar, ele sempre vai ter o resto da vida uma raiz esfumada. Porque você não usou tonalizante para fazer isso. Você não usou coloração para fazer isso. Você apenas marcou o cabelo em várias alturas de tons. Até no meu mini curso eu já ensino a fazer a marcação clássica, que é para esse tipo de raiz esfumada aqui, tá, gente? A marcação que eu ensino lá, na proporção que eu ensino lá, é para virar essa tonalidade, tá? Então você já vai aprender a fazer isso aqui lá no meu mini curso, essa marcação aqui, que aí você não vai precisar de coloração para esfumar essa raiz, você vai esfumar ela apenas misturando os fios, tá? Então o seu cliente não vai ter um desbotamento da raiz. Vai ser sempre a mesma cor o mega hair dela. Esse loiro aqui, gente, também não tem tonalizante, tá? Não tem. A gente não usa tonalizante para fazer essa cor. A gente faz essa cor apenas com alturas de loiros misturando. Só na mesclagem. Então, assim, vocês vão ver, quando eu lançar o meu curso completo, mais explicadinho, a gente vai falar muito sobre isso lá. Muito bem. Aqui, depois que a gente terminar essa parte da mesclagem, a gente alinha só essa partezinha aqui de cima, cortando com a tesoura. Então eu alinho esta partezinha aqui, segurando bem firme, que aí eu vou dividir esse loiro e vou dar um bônus aqui para vocês, hein? Tem muita gente que não sabe amarrar o cabelinho depois, né? Com o elástico. Eu vou ensinar vocês também a amarrar o cabelinho com elástico já, tá? Muito bem, com a sua raiz já bem esfumada, com o seu cabelo bem mesclado, a gente separa as mechinhas, mais ou menos, com uma espessura de um dedo.
Assim como eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Espessura de um dedinho. A gente separa essa mechinha, vai colocando em espaços aqui na mesa. Separei. Essas mechinhas, elas vão ter mais ou menos 12 gramas, dependendo do tamanho do cabelo, tá? Espessura de mais ou menos um dedo aí, pra poder dar o peso certinho, pra ficar um tanto, né, uma proporção boa de mecha. Não ficar uma mecha muito fina também, que não é legal. Vai te dar mais trabalho pra amarrar se essa mecha fica muito fina. Assim você consegue amarrar um pouquinho mais rápido, né? Pra ter um acabamento bonito. Muito bem, agora que a gente já fez a parte da mesclagem do cabelo, eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai amarrar o elástico aqui na parte final, porque ainda tem muita gente que não consegue, né? Que tem um pouquinho de dificuldade aí, é um desafio ainda para algumas pessoas fazer essa parte final do elástico. E é uma coisa importante que a gente tem que fazer é sempre subir os fiozinhos para que o seu cliente não tenha perda, né, gente? Então eu vou mostrar para vocês bem de perto como que a gente alinha esses fiozinhos, tá? Depois da mesclagem. Muito bem, aqui eu tenho a minha mechinha separada já. Então eu seguro aqui com uma distância mais ou menos de um palmo aqui, uma mão. E eu penteio e vou subindo esses fiozinhos, gente, para que não tenha muita perda. É isso aqui que eu falei para vocês que acontece. Se ficar misturando demais, ele vai descendo cada vez mais. Então, é importante a gente prestar bem atenção nessa etapa para que esses fiozinhos não desçam muito, porque eles já vão descer naturalmente. Então, a gente sobe bastante, o máximo que conseguir desses fiozinhos aqui, tá? Alinhando eles novamente lá com a parte de cima. Vamos lá. E puxando sempre aí. Não dá pra puxar muitos de uma vez, porque senão ele enrosca. Então, tem que ser aos pouquinhos mesmo, ó, igual eu tô fazendo, né? Dá uma misturadinha, dá uma levantadinha pra trás aqui, ó. Uma penteadinha pra trás, uma levantadinha aqui, ó. Que aí ele vai levantando, né? E puxa. Penteou pra trás, puxa. Penteou pra trás, puxa. Então, a gente vai fazendo isso daqui. Ó, subiu o fiozinho. Puxa, alinhando até lá em cima. Viu como desce bastante fio? Imagina se você pegar muito cabelo na mão de uma vez só pra mesclar. Vai descer muito mais. Porque é mais difícil ter o controle dos fiozinhos que estão caindo, tá? Você alinha aí o máximo que você conseguir, a sua mechinha, né? E aí a gente tira essa partezinha com a tesoura, ó. Muito bem, com o cabelo já mais alinhadinho aqui, ó. Agora a gente entra com a parte do elástico. Eu continuo segurando ele aqui com 4 dedos de diferença, porque é 4 dedos que eu quero mais ou menos de elástico. Eu vou deixar um dedinho aqui, né, sobrando. Então eu seguro o elástico aqui nesse meu dedo, meio, bem firme, para ele ficar bem firme na minha mão. E aí eu rodo aqui uma vez, ó, segurando com o meu indicador aqui atrás, e faço uma espécie de xizinho aqui, gente, ó, como se fosse um X. E aí eu vou subindo lentamente, bem apertado aqui, ó, bem firme. Subo bem firme, para que não solte cabelo na hora que eu for pentear esse mega hair. Por que eu faço xizinho? Porque se minha mão cansar, eu posso soltar aqui, ó, e dar uma relaxada no meu dedo. Aí, ó, ele não vai desenrolar. Por isso que eu faço esse xizinho aqui embaixo. Eu volto a segurar aqui no meio e vou enrolando, ó, enrolando. Sempre deixando sem espaço entre o elástico, tá, gente? Porque senão o acabamento não fica bonito. Fica com um monte de cabelinho no meio, soltando. Então, para ficar um acabamento bonito, a gente precisa deixar ele bem juntinho aqui, tá bom? Aí vou indo até ele terminar o elástico, ó, bem apertadinho, ó. Percebem que eu tô até fazendo uma certa força aqui com a minha mão? Olha que acabamento bonito, ó.
Olha que elástico bonito. Isso aqui também tem que ser bonito, né? No final, a gente ainda dá uma alinhada aqui nessa parte, ó. Para que fique retinho. Uma mecha bonita. Muito bonita. Com uma raiz bem esfumadinha. Um loiro uniforme no comprimento e pontas. E uma mecha muito bem amarradinha com elástico, sem fiozinhos caindo depois. Muito bem. Viram como não é um bicho de 7 cabeças? Agora você não precisa mais se preocupar em fazer o seu loiro no elástico, porque depois vai ter que abrir para fazer a mesclagem. Agora você já entendeu como funciona o passo a passo da mesclagem, como amarrar o seu elástico de uma forma bonita para você entregar essa mecha bonita para o seu cliente final, isso é muito importante, tá? O acabamento final também é a estética do elástico, uma mecha bem alinhada, com uma boa espessura, tá bom? Isso tudo mostra o capricho que você tem com o seu trabalho, o capricho que você entrega o seu loiro pro seu cliente final. Agora eu vou dar algumas dicas aí de cuidados para sua cliente em casa.